Lula, seu Fábio Félix. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação enorme participar do Congresso, estar aqui com vocês e dividir, compartilhar um pouco sobre o que a CGU está fazendo e pretende fazer com relação ao portal da transparência. Enquanto está abrindo a apresentação, né, a gente trouxe ela em prese, só falar um pouquinho a respeito da minha pessoa, ou da experiência que a gente já traz acumulada na CGU. Eu já estou atuando na CGU desde 2001, comecei como técnico lá no Mato Grosso, de Cuiabá, fiquei por 4 anos na unidade regional do Mato Grosso, vim para Brasília em 2005, e fiquei por um bom tempo aqui atuando em diversas ações relacionadas à promoção e estímulo do controle social. Então, desde quando a CGU também deixou de ser somente um órgão de auditoria para se abrir para várias outras frentes que compõem e ajudam a formar uma agência anticorrupção. Uma dessas frentes é a parte de prevenção da corrupção. E atuei por bastante tempo aqui na parte preventiva, trabalhando na coordenação e desenvolvendo diversos programas voltados, né, para a área educacional. Obrigado. E até 2012 a gente chegar e coordenar uma conferência nacional sobre transparência e controle social. Depois, a Consocial, né? Depois disso a gente fui para Cuiabá, voltei de novo para a minha terra de origem, para ter uma filha cuiabana. Aí, passado um tempinho, minha esposa não se adaptou ao calor e fui tentado voltar também por conta dos projetos também desenvolvidos aqui no órgão central. A gente tem ações de prevenção também nos estados, mas aqui existem outras, e um dos projetos, né, para o qual me chamaram a trabalhar me cativou bastante, que é a reformulação do portal da transparência. A gente transformar esse portal que é uma referência mundial. Hoje não há nenhum outro portal de transparência no mundo, de nenhum outro país, que disponibiliza a quantidade de informação que o portal da transparência do Poder Executivo Federal brasileiro disponibiliza. Quando a gente apresenta o portal em diversos outros fóruns, outros espaços internacionais, eles ficam surpreendidos com a dimensão da transparência ativa que se tem aqui no Brasil. Mas a gente reconhece também que é preciso melhorar, é preciso aperfeiçoar. E é disso que vai tratar a apresentação. A gente vai ver alguns aspectos aqui do portal da transparência e ver o que precisa ser ajustado, melhorado, aperfeiçoado, sempre visando deixar a informação muito mais acessível ao cidadão, ao usuário da informação pública. Só para saber, quantos de vocês já acessaram o portal da transparência do Poder Executivo Federal? Ótimo. Ótimo. Quantos de vocês já acessaram a parte de servidores, né, para informação de servidores? Convênios, né, transferências para... Certo. Gastos diários do Poder Executivo? Ok. Então o pessoal conhece meu portal. E representa aquilo que a gente acompanha também na medição dos acessos, né? A parte de servidores, né, é realmente de longe assim, a mais acessada. Hoje é a mais acessada. Então é isso que a gente traz para vocês hoje. A apresentação aqui do portal da transparência, mas o novo portal. O que a gente está pretendendo com ele? E essa imagem já é uma representação disso, né, da gente trazer o portal ou levá-lo de uma forma muito mais amigável para os dispositivos móveis, tablet e celular, que é onde hoje se dá o maior volume de acessos de internet, né, é feito por meio dos dispositivos móveis. E o portal que a gente tem hoje, ele é voltado, né, para o desktop, laptop, para telas maiores, né, para uso também com teclado. Então a gente já está atento a isso para tornar disponível para a forma como as pessoas mais acessam e utilizam a internet hoje. Mas o portal atual, a cara dele é essa, bem conhecida,
Então, a mesma cara de 10 anos atrás, quando ele foi lançado, né, de novembro de 2004, um pouquinho mais de 10 anos. E não mudou muita coisa, a gente vai fazendo alguns ajustes, mas esse é o conteúdo que a gente tem hoje do portal. A gente traz aqui, durante a apresentação, eu vou apresentar para vocês 2 vídeos. E esses 2 vídeos mesmo foram até produzidos à época e até por conta da Consocial, para a gente demonstrar também o que já existia. Esse primeiro é uma apresentaçãozinha bem sintética do que é o portal de transparência, né? Como era um congresso internacional, a gente trouxe um para mostrar isso de forma bem curtinha, mas quando alguém perguntar para vocês, e se vocês quiserem explicar, esse é um vídeo de 1 minuto e meio, e às vezes se quiserem mandar para algum outro contato, dá para mostrar o que é o portal. Temos áudio? Com o Portal da Transparência, criado pela Controladoria Geral da União, o brasileiro passou a acompanhar como o governo federal arrecada e aplica o dinheiro público. Nas obras públicas, nas verbas de educação e saúde repassadas para os municípios, na Copa do Mundo. O portal é um instrumento para o cidadão acompanhar a gestão pública e ajudar no controle dos gastos e no uso correto dos recursos. É o antídoto contra a corrupção e o mau uso do dinheiro público. E agora, dia 16 de maio de 2012, o Brasil vai ficar ainda mais transparente, com a entrada em vigor de mais um importante instrumento para a participação do cidadão, a Lei de Acesso à Informação. A lei que vai permitir que o cidadão obtenha informações do governo sobre qualquer assunto de interesse público para usar no que precisar. O governo vai apresentar as informações mais solicitadas proativamente e os cidadãos poderão solicitar o que mais precisarem com facilidade. E as respostas serão fornecidas de maneira ágil, clara e eficiente. Vamos dar início a uma nova forma de participação. O Brasil está ficando mais transparente, mas cabe a você fazer dele um país melhor. Esse vídeo vocês encontram no canal da CGU no YouTube, né? Esse e outros vídeos, mas esse é um promocional bem bacana do Portal da Transparência. Bom, essa é a cara do portal. Como a gente pula aqui, eu estava para exibir ele pelo YouTube, a gente já trouxe o vídeo. E a gente vê, ou trata agora, das características limitadoras do portal. O que é que hoje restringe, dificulta o acesso, a compreensão e o uso das informações que estão carregadas ali dentro do portal da transparência? Então, basicamente, esses 4 aspectos. O primeiro, relacionado à forma de navegação. O segundo, o sistema de busca. O terceiro, a linguagem cidadã, a forma como a gente tenta transformar ou adaptar o conteúdo de um orçamento, que é um conteúdo mais hermético, fechado, complexo. E o quarto, que são as páginas de transparência pública. A gente passando para a parte de navegação, quer dizer, como é que a pessoa encontra a informação dentro do portal? Como é que ela busca ou chega àquilo que lhe interessa? E o primeiro aspecto que a gente tem de navegação, característica de navegação, é o que a gente chama de navegação por lista. Então, todo mundo já acessou o portal aqui? Entrou lá na página do servidor, né? ou quer consultar as empresas que são impedidas. Quando você diz onde quer e entra numa lista, uma relação normalmente alfabética. E ali de milhares e milhares de páginas para você ir procurando. Às vezes pode digitar o nome, mas a informação vem sempre apresentada por lista. Então a relação do cadastro de empresas inidôneas e suspensas, o 6, ou cadastro de expulsões do Poder Executivo Federal, servidores expulsos. Sempre por listas, sem nenhum agregador. Então se você chegar por ali e falar assim, eu quero ver as pessoas que já foram expulsas do Ministério da Saúde. Aí você tem que ir pingando, você não tem às vezes agregadores, né? Ou isso não é tão fácil, está sempre ali por essa forma de exibição. Um outro dificultador relacionado à forma de navegação é que o portal possibilita somente consultas pontuais. Então, você chega numa determinada informação específica bem pontual e depois dali é difícil para ver o agregado. Então, ali, por exemplo, uma empresa consultada, você chegou ali na informação daquela empresa para um determinado recebimento que ela fez. Mas
a partir daquela informação da empresa, você tem ali, por exemplo, um nome, o CNPJ, você não consegue ver de forma agregada todos os pagamentos que ela fez, ou recebeu, ou todos os outros ministérios que pagaram, adquiriram com aquela empresa. A informação é bem pontual, você enxerga um pagamento. Exatamente também um convênio. Você não consegue ter ali uma relação de todos os convênios de um ministério, ou para aquele objeto de convênio. Quais foram os municípios, né, que assinaram esse tipo de convênio? Você não consegue agregar realmente informação, a gente chama isso de uma consulta muito pontual. Um outro problema, navegação linear. Então, o sujeito, para chegar a determinada informação também, ele tem que conhecer um pouco da própria estrutura do orçamento, ou da composição, por exemplo, de uma receita pública. Como é que ela se compõe, e é esse exemplo que a gente traz aqui. Se a pessoa quiser saber, por exemplo, quanto é que foi arrecadado com a CID Combustível em 2014, o que ela vai ter que fazer hoje dentro do portal? Tem uma parte de consulta lá de receitas, uma janelinha bem na entrada, né? Você entra, uma abinha, você clica em receitas, aparece essa janela. Você marca ali a receita, o exercício, deixa marcado o 2014, né? Apertou consultar, ele vai trazer todas as receitas, o total de receitas. Aí tem que clicar em especificar por espécie e rubrica. Clicou, aí vem receitas, contribuições, receitas correntes. Aqui é por órgão superior, depois órgão superior e rubrica. Clica depois para ver por alínea. Clicou por alínea. Clica depois de novo, por alínea para ver em subalínea. Clicou em subalínea, você chegou na informação aqui, ó, de 23 milhões. Isso, tudo bem, você caminhou, fez esse passo todo para chegar ali, para responder essa pergunta. Mas aí tem um problema, e se a gente quiser comparar com 2010? Né? Se quiser pegar um ano com o outro e bater, aí você tem que sair e começar tudo de novo. Né? Chegar toda a escadinha outra vez, até chegar no valor. E em 2010, 7 bilhões, vamos comparar? Você não tem essas duas visões na mesma tela. Não é possível ver esses dois valores simultaneamente hoje no portal. Você não tem essa forma de consulta. E aí, por exemplo, né, só no caso dessa situação, a gente reclamando hoje, por que combustível subiu tanto, né? O governo precisando arrecadar, volta alguns tributos que ele tinha baixado bastante, como por exemplo o CID combustível, né? Você vê a diferença. Quanto é que deixou de arrecadar em 2014, né? De bilhões, você passar para 23 milhões, né, em um ano. E aí acho que parte da dor de cabeça que a gente tem ao abastecer, a gente consegue, às vezes, enxergar aqui, né? Está precisando arrecadar mais, é uma das fontes, né, que o governo tem disponível. E abriu mão de arrecadar em 2014. Né? Sistema de busca, também. Então, a gente está falando com a plateia de usuários frequentes do portal, vocês já se depararam também com a seguinte situação. Não tem uma caixinha de busca que vasculhe o portal inteiro. Né? Você tem a possibilidade de busca dentro somente de uma consulta específica. Né? Então, você, por exemplo, só pode pesquisar o nome do servidor depois que você entrou lá dentro de consulta de servidor, depois que ele já te trouxe aquela lista. Você só pode ver os convênios, ou consultar por um convênio, depois que você já entrou dentro de convênio. Então, isso é um limitador hoje do portal. Tem um volume grande de informações. E essas situações, todas elas, a forma de navegação e até essa ausência de busca é causada pelas diversas fontes ou bases de informação que o portal da transparência tem. A gente obtém informações de diversas origens, então informações que vêm da Caixa Econômica Federal, a principal é o CIAF, do Ministério do Planejamento, via CIAP, então diversas fontes e elas não se comunicam, cada um é uma base de informações. Então não existe uma ferramenta hoje que agregue essas informações. E isso está sendo construído agora. O que a gente está construindo é o Data Warehouse do portal. Então, é um grande banco de dados, onde a gente vai agregar todas elas e a partir daí sim a gente vai conseguir utilizar, dar esse cruzamento, melhorar a navegação e facilitar algumas situações. Mas tem questão também que a gente não corrige somente agregando base. Uma delas é a questão da linguagem cidadã, que é como a gente transferir para o cidadão ou tentar interpretar o orçamento para ele. E a gente traz como exemplo essa ação, uma ação que está no orçamento hoje, chama Acesso à Água para Consumo Humano na Zona Rural. Aí quem abre o orçamento, lê isso é uma ação. Isso quer dizer o quê? Bom, no portal hoje, a pessoa não entende, no portal hoje
Isso lá está traduzido da seguinte forma: construção de cisternas. Fica mais, faz mais sentido, pode se compreender mais o que se quer com aquela ação. O problema, o cara entende, mas também tem gente que não vai saber o que é cisterna, né? Então a gente tem que procurar outras ferramentas para poder avançar dentro da questão da linguagem cidadã. Então, auxiliar com a interpretação ou com a compreensão da informação, não somente com a linguagem, não somente com palavras, mas descobrir também outros recursos, e a gente vai falar sobre alguns deles mais à frente. E um outro problema que a gente tem hoje é de convivência com dois ambientes de transparência, que é chamado o Portal da Transparência e as páginas de transparências do Poder Executivo Federal. A gente tem uma portaria que, de 2006, logo quando esse processo de transparência ativa estava começando a ser estruturado e incentivado dentro de cada órgão. O Portal da Transparência ele tinha um volume de informações para serem disponibilizadas que era muito mais restrito, e o objetivo desse normativo foi com que cada órgão começasse a disponibilizar em suas páginas também iniciativas suas de transparência. Então isso foi construído por meio de tratativas, de entendimentos da CGU com o SERPRO, né? O CGU contratou isso com o SERPRO, que montou uma página para cada ministério, para cada órgão, né, que deveria ter, e essas informações são alimentadas automaticamente, acho que via SIAP, via SCDP, vão lá para essa página de transparência. Informações também do CIASG, em relação a compras também, o Comprasnet. Então, o conteúdo da página, ele traz uma execução orçamentária até um pouco mais detalhada do que do próprio Portal da Transparência. O portal, ele tem, dentro do portal do Poder Executivo Federal, você tem a execução financeira, né? Só vê efetivamente aquilo que foi pago. Da execução orçamentária, você consegue ver somente aquilo que é movimentação diária, que é a determinação da Lei Complementar 131, né? Que chama também Lei Capiberibe, onde é obrigatório, né, você disponibilizar a movimentação diária. Mas no portal você não tem um agregado da execução orçamentária. Na página de transparência isso já é possível, já se visualiza. A gente tem também licitações, contratos, convênios, diárias e passagens e um link para o cadastro de empresas inidôneas e suspensas que estão lá no portal. E o que a gente entende? Que isso é uma concorrência desnecessária com o próprio portal. E até um custo desnecessário também, porque a gente paga para o SERPRO para manter essas páginas. Então, a intenção é, com a reestruturação do portal, acabar com páginas de transparência e migrar todo esse conteúdo e deixar num lugar só. Fica mais fácil até para o cidadão poder encontrar, fica tudo dentro de um único portal. Mesmo assim, então, com essas limitações, todas elas indicam a necessidade de mudança. E essa mudança tem algumas diretrizes que vão pautar todo esse caminho de transformação e de adaptação do portal. Então, alguns aspectos têm que ser considerados e levados em conta e que vão nos auxiliar nessa transformação. Então, o primeiro aspecto com relação a essa alteração, a gente tem que levar em conta a acessibilidade. E não é acessibilidade só para quem tem dificuldade. Cadê o Cícero? Tá? Então, a gente está até conversou agora mesmo no Coffee Break sobre isso. Ele falou a questão de ele não ser acessível somente para quem tem às vezes, dificuldade de audição, de visão, mas também ele ser compreensível para todos que vão utilizar. Então, o painel, o portal que a gente tem hoje, né, o pessoal fala até que ele se assemelha a um painel de avião, né, dá esse susto. Quem não conhece, quem não é piloto, chega e entra numa cabine de avião, se impressiona com aquela quantidade de aparelhos, instrumentos, botões, alavancas, e não consegue identificar o que é cada coisa e para que serve. O portal causa essa impressão também. Diante de tanta coisa que tem ali, nada é priorizado, né? Você não tem, tudo é do mesmo tamanho, quase da mesma cor, e as informações ficam perdidas ali dentro. Então, a gente torná-lo mais acessível. Para o quê? Aumentar a compreensão, né? A gente tem aumentado a compreensão das pessoas. Então, o excesso de linguagem técnica prejudica a compreensão e dificulta o exercício do controle social. Então, o cidadão não consegue dar utilidade prática para a informação que está ali disponível. Se ele não compreende, ele não pode fazer uso da informação. Ele não pode dar um passo além. Então, é preciso transformar e trabalhar muito a linguagem do portal, né? Então, a gente
para que sirva como instrumento de comunicação e garantir que o conteúdo possa ser compreendido. Outro aspecto bem importante, a gente já mencionou, mas agora se detém ele com mais tempo, que é a questão da modernização do portal. Então, o portal foi criado lá em 2004, em mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que ele foi criado, com as ferramentas, estruturas e condições que se tinha para se criar um portal naquela época, né? E isso já está um pouco defasado, né? Porque, assim, quando a gente fala de ambiente web, tudo é muito dinâmico, tudo muda muito rápido. Naquela época não existia o WhatsApp, acho que a rede social mais famosa era o Orkut, Facebook quase ninguém utilizava, não existia o Twitter, acesso por tablet, tablet também, isso praticamente tablet não existia também. Acesso de celular era algo terrível, né? Era mais também, era bem complicado, era mais muito restrito também. Diversas outras funcionalidades que a gente tem hoje também, capacidade de armazenamento de e-mail, né? Naquele tempo, acho que em 2004 foi quando eu passei a ter caixa de e-mail institucional, que não era até restrito o número de caixas que a gente tinha dentro do órgão para trabalhar. Então era bem limitado, né? E tudo muda muito. Então a gente quer sair de uma estrutura, né, onde a gente construiu e teve dificuldade para sair, foi só ampliando aquilo que foi com a mesma base que foi criada em 2004, a gente só foi ampliando, né? E precisa mudar, precisa transformar isso. Então o novo portal deve estar em sintonia com o desejo do usuário. E em internet, em ambiente web, a gente tem uma expressão que a gente caracteriza para tratar disso, né, que é a experiência do usuário, né, mas sem comprometer o caráter prático. Então ele tem que estar antenado com as expectativas, né, e o uso tem que ser agradável, né, o uso tem que ser, a pessoa tem que encontrar fácil, não pode ficar quebrando a cabeça para encontrar a informação que precisa, porque se tentar várias vezes e não conseguir, desiste, vai embora, ou você pode tornar sofrido esse processo. Outra questão do portal, e é para a gente levar em conta na reformulação, ter consolidação e padronização para garantir integridade ao portal de transparência. Aquela cara que vocês já conhecem, a gente mostrou aqui no começo, principalmente do miolo do portal. Ali, todos os itens, né, possíveis de consulta, a gente estão divididos em abas em cima, né? E hoje, a gente não tem mais onde colocar aba. E o portal cresceu de várias formas, né? Às vezes por visão estratégica da CGU em querer colocar determinada informação ali, imposição legal, na qual a CGU trabalha, articulou para que determinado normativo existisse e obrigasse a publicação da informação, ou até qualquer outros normativos que saem e às vezes a CGU pega de surpresa, né? Fala assim, isso aqui é importante, desse publicidade, coloca-se no portal da transparência. Aí vai a gente mexer numa casa já pequena, né, para poder acomodar mais moradores, né? Então, a gente passou por esse processo, mas quer já fazer no novo, colocar isso de forma pensada, para que as peças, se for necessário acrescentar algo, que as peças se encaixem com uma facilidade maior, né? Então, a consolidação, tornar ela possível, né, do portal crescer, mas as adições do portal de hoje, elas foram feitas de forma bastante tempestivas, né, acontecendo muito rápido, e dá essa impressão aí de coxa de retalhos, porque a gente não se pensou aonde se queria chegar, né? As coisas realmente foram acontecendo e sem a gente conseguir mudar a estrutura ou o ambiente. E padronização, não só para facilitar a chegada ou encaixe de uma nova peça, mas também com foco no próprio usuário, porque ele vai possibilitar uma exploração maior do portal da transparência. Porque tem gente que chega procurando, já sabendo que informação ele quer tirar, quer fazer uma consulta pontual específica, mas tem gente que faz navegação exploratória. Chega lá, opa, vamos ver o que tem aqui, vamos descobrir. E isso é extremamente interessante e a gente quer estimular isso. Se a gente padroniza, a gente facilita esse processo, porque depois que o usuário aprende a usar uma área do portal, ele entende essa lógica de organização e aplica sobre outra área também. Então isso vai facilitar a própria navegação, ou principalmente desse usuário que faz navegação exploratória. E uma mudança de paradigma. O portal possui uma visão muito detalhista e prática, então assim, pouca preocupação com a experiência do usuário e vai chegar somente no dado pontual.
novo portal vai ter dados pontuais, detalhados, e dados gerenciais e manipuláveis também. Então, aquilo que a gente falou de agregação, vai ser possível agregar também, proporcionar uma navegação mais intuitiva e prazerosa. Projeto de reformulação. Então, como é que a gente vai mudar? O que vai fazer o novo portal? Então, ele vai ser um elemento de integração entre sociedade e governo. Por meio disso, né, a gente vai poder acessar de diversas formas, então tem mobilidade, aprendizado, o ambiente de aprendizagem dentro do próprio portal, serviço de alerta, a pessoa que quiser saber sobre determinada informação, ou ser alertado sobre quando isso acontecer no portal. Disseminar, então poder jogar aquilo que ele encontrou ali em diversos outros ambientes. Então levar para blogs, estimular a produção de notícias, utilizar nas redes sociais e até ambientes de fórum de discussão. Criação de aplicativos, isso por meio de dados abertos, manuais, discussões, gráficos e até atribuir significado à informação que está ali bruta, né? E aumentar a participação. Então ter mais cidadãos participando e atuando, ser um instrumento, uma ferramenta para o exercício do controle social. Quem é o público-alvo? Para quem a gente está fazendo essa mudança? E quem que é o foco nessa mudança? Então, primeiro, cidadãos, mas também conselheiros, a própria imprensa, organizações da sociedade civil, a sociedade civil já mobilizada, e também usuários de dados abertos. Mas tem um público que usa bastante o portal, a gente fez até uma pesquisa de usuários, mas a gente não quer considerá-lo como foco, que são os servidores públicos. Eles não estão como público-alvo. Mas se aquilo que for possibilitado, se o cidadão comum entender a informação que está ali, o servidor público vai conseguir entender também. Porque a gente partir da lógica de preparar ele para a forma como o servidor público compreende a informação, alguém que tem um maior domínio sobre as questões de orçamento e de finanças, a gente vai afastar o portal do servidor. Mas os dados vão estar ali de forma bem completa, de forma muito granular. Então, o servidor que tiver interesse e necessidade, ele vai conseguir chegar onde ele quer também e vai ter a informação que ele precisa. E as informações, quais são essas, né? Então, informações transversais para o governo federal, aquilo que diz respeito a toda a administração pública. Despesa, receita, transferências, imóveis funcionais, isso todos os órgãos têm. Como exemplo, a gente colocou ali, saúde, segurança e educação. Todos eles têm esse tipo de informações. E mais as páginas de transparência que vão incluir, e novas bases. Só que a gente vai ter também o seguinte, os órgãos têm também suas informações específicas, né? Então, por exemplo, no caso de educação, você tem ali bolsistas que foram selecionados por projeto de pesquisa, equipes de profissionais de saúde, equipes de saúde, no caso da saúde, né? E endereço de delegacia de polícia. Tudo isso é informação pública. Não vai para o portal e nem tem que estar lá. Cada um tem que publicar dentro da sua página. Só que a gente vai construir, colocar dentro do portal e fortalecer uma área que já existe lá, mas torná-la muito mais poderosa, chamada rede de transparência. Por quê? Para facilitar novamente a vida do cidadão. A rede de transparência, ela vai ter a capacidade, que é preparar para que ela tenha a capacidade de buscar essa informação dentro da página governamental dos outros, né? Para que a gente não fique inflando o portal demais e até assumindo a responsabilidade da CGU de receber uma base de dados e publicar. Mas a gente induzir a que os órgãos públicos coloquem de forma fácil de serem encontradas dentro dos seus sites as informações e fazer com que a rede busque lá. Então a rede é fortalecida e a gente vai torná-la capaz de buscar, inclusive, nas páginas .gov.br, trazer para o cidadão informação pública. E promover outra integração também, para facilitar, para que o cidadão consiga se comunicar mais com a própria administração pública e entre si. Integrá-lo com o Participa BR e até com o sistema, né, o Serviço de Solicitação e Informação, o ESIC, né, e o EOV também. A gente integrar e deixar isso acessível até por meio da própria rede. Melhorar a busca, colocar uma ferramenta lá de busca para o site todo, mas com dois tipos, de duas formas. Uma busca simples, baseada no Google. A gente pergunta, o que você quer saber? Você começa a preencher, ele completa, dá sugestões de pesquisa, dá o Google Like. Isso é para abranger todas as áreas e é para quem, às vezes, não sabe o que quer procurar. E uma busca avançada, que é aí com muitas possibilidades de filtros, e aí para um usuário mais especializado e que quer uma informação pontual. Melhoria de navegação. Então, o que a gente vai melhorar aqui? Visualização por painéis. Então, você ter tipo de informações que sejam agregadoras,
E, por exemplo, a gente tem um painel por órgão. Você escolheu determinado órgão, ali você vai ter já separado os servidores que estão naquele órgão, as despesas daquele órgão, né, os imóveis funcionais daquele órgão. Aí você escolheu uma localidade, um município. Todas as transferências, todos os servidores estão ali lotados. Você conseguir agregar informação e dar mais sentido para ela. Visualização de dados. Então, isso aqui a gente quer trabalhar bastante, explorar muito, que isso aqui que vai ajudar a complementar e vencer a barreira da dificuldade de linguagem, da linguagem cidadã. Você, graficamente, de forma muito agradável, conseguir dar sentido para as informações. A criação da área ODP. O Observatório da Despesa Pública é uma estrutura da CGU, né? A gente não vai passar o vídeo aqui, mas deixa a apresentação para vocês e o link, que é uma área de inteligência, né? E que cruza também várias bases de dados e auxilia na atuação da CGU estratégica, mas a partir do trabalho deles, algumas coisas a gente pode colocar lá dentro do portal, como, por exemplo, bancos de preços, né? Então, você poder comparar e saber, por exemplo, quanto é que determinado órgão está pagando isso para produtos que são comuns e facilmente comparáveis, como, por exemplo, quanto cada órgão está pagando por 1 litro de gasolina, né? Então, o litro de gasolina é litro de gasolina em qualquer lugar. É diferente, às vezes, se comparar uma cadeira, tem especificação diferente, tal, mas aqueles produtos são comuns, a partir disso a gente pode criar um banco de preços e possibilitar a comparação. Isso facilita para o cidadão, mas facilita até para o servidor também, porque ao montar um processo licitatório, você tem, às vezes, voltar numa comissão, você tem referências ali de quanto é que a administração pública está pagando. Isso ajuda também na atuação da própria administração e na fiscalização do cidadão. Dados abertos, então a gente ampliar a oferta, disponibilizar a API, dicionário de dados. A gente também tem o ambiente de aprendizagem reformulado dentro do portal de transparência. Integração com as redes sociais, então para possibilitar até novas formas de interação e de controle social. Criação de novos serviços, então de acompanhamento, né, de serviço ampliado de RSS, para você ser, às vezes, informado e receber essa informação mais rápido do que é de interesse de cada um. Então, deixar esse portal como uma nova ferramenta de comunicação, transformar ou reformular a comunicação. Revisar normativo, também. Hoje a gente tem esse decreto que regulamenta o portal de transparência, regulamenta também, é ele que a gente utiliza quando precisa solicitar determinada informação para publicação e para ter atualização dessas bases, mas a gente tornar essa legislação até mais dinâmica para empoderar também mais a CGU na solicitação de determinadas bases, porque isso é também o que dificulta, ou até para determinar a publicação de determinada informação na página do órgão da instituição, porque isso, a gestão disso tudo é muito complicada no portal, porque você gerencia bases de dados cujas fontes são bem diversas. E às vezes cada um tem seu tempo, sua atribuição, manda os dados numa estrutura diferente da que foi combinada, e aí você não consegue mais trabalhar para colocá-la no ar, ou bases inconsistentes. Isso a gente tem bastante problema com isso, né? Então, isso precisa de uma revisão normativa. E até revisão de processos, aquilo que a gente faz lá dentro da própria CGU para gerenciar o portal. Isso também tem que ser pensado, atualizado, ou combinado até com que a própria transformação, né? Algumas coisas não podem parar de rodar. Então, a gente ainda precisa, por exemplo, continuar atualizando, até enquanto, mesmo depois de lançar o novo portal, ou enquanto ele está sendo produzido, tem que continuar fazendo outro rodar. Então, tem que botar os dados ali, tem que atualizar sempre a linguagem cidadã, aperfeiçoar conteúdos estáticos, né, que aqueles que não mudam com tanta frequência dentro do portal, e os materiais de aprendizagem. Novas bases continuam chegando, isso realmente demanda muito. E a manutenção e ampliação da rede de transparência. Então, a gente tem que estar sempre atento a novas páginas, né, para serem agregadas naquela rede, para que ela esteja sempre fortalecida e realmente funcione e faça sentido. Porque o cidadão pode chegar no portal de transparência e perguntar algo que não está ali, mas ele conseguir encontrar e sentir confiança, ainda mais confiança na ferramenta que está sendo disponibilizada. E a questão também do atendimento ao cidadão, que a gente vai procurar tentar automatizar esse processo, que hoje dá bastante trabalho. A gente tem um Fale Conosco dentro do portal, chega muita pergunta, né, sempre, e pergunta de todo tipo. Como a gente ali trata, por exemplo, de convênios, né,
Tem muita gente reclamando do convênio do plano de saúde, né? Tem problema, manda, escreve para o portal. Então tem todo tipo de informação. Às vezes a pessoa encontrou um falho conosco, precisa desabafar, está com o coração cheio de mágoa, escreve para o portal. Então, a gente tem que melhorar e automatizar esse processo para concentrar a equipe em outros trabalhos, mas sem deixar de atender o cidadão. Então, esse é o que a gente está fazendo, é aquilo que a gente está mapeando ou perpassando toda a reformulação do Portal da Transparência. Então é um projeto, né, que a gente já está realmente tocando. Previsão é de já em ao longo de 2015 a gente desenvolver, e em 2016 a gente tenha já esse novo portal. A gente já está quase concluindo a reformulação, a estruturação do banco de dados, que é o DW, e contratou uma empresa para nos auxiliar, né? Uma empresa de soluções digitais para auxiliar na arquitetura de informação, desenvolver essa nova arquitetura. A gente tem um novo layout, né? E até esses arquivos que a gente chama de arquivos de template, né? A cara dele já pronto para ir para a internet e para ir para o tablet celular. Até fevereiro do ano que vem, a empresa entrega para a gente está desenvolvendo isso em conjunto, claro, mas a gente tem todos esses produtos até fevereiro, e acho que ao longo de 2016 a gente consegue disponibilizar para a sociedade brasileira um novo portal da transparência. Acho que é isso que a gente tinha para trazer para vocês, que era bastante coisa, a gente conseguiu tornar disponível. Eu não tenho na tela os meus contatos, mas se vocês quiserem anotar, o meu e-mail é fabio.f.silva, né, e a gente está à disposição de vocês lá na CGU. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos, professor Fábio, e mais uma vez perguntamos se alguém quer fazer algum questionamento. 2, 3, fechamos. Então, aqui, olha. Olá, Fábio, cumprimentos pela apresentação. Eu sou Alexandre Marino, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E é uma pergunta muito simples. Vocês estão buscando modelos de outros países sobre a transparência? Vocês têm alguma referência que poderia falar para a gente? Sim, a gente está buscando realmente outros modelos. Tem um muito bem avaliado pela comunidade internacional, que foi o portal da Coreia do Sul. O portal também, no caso da Inglaterra ou do Reino Unido, eles têm um bom portal de serviço ao cidadão, que concentra informações também. Mas a gente, atuando como agente, disponibilizando informação da quantidade que a gente disponibiliza, não existe tantos outros portais assim. Por exemplo, mas no caso do Reino Unido, eles disponibilizam muitas informações e muitas bases em dados abertos. E aí as soluções de visualização dos dados, quem vão construindo são os cidadãos, a sociedade civil organizada, a própria academia, também constrói os aplicativos de visualização desses dados. Mas, pelo menos hoje, sim, boas referências mesmo. O Reino Unido hoje e a Coreia do Sul. Mais um? Posso. José Henrique, eu sou de Niterói, sou dirigente municipal de educação básica. O portal, ele substitui a LAI ou não? É uma coisa separada? Complementa, porque a Lei de Acesso à Informação ela fala de transparência ativa e passiva. No caso do portal da transparência, ele vai atender a questão da transparência ativa. Então, a própria administração, disponibilizando informação antes mesmo que ela seja solicitada. E na parte, na transparência passiva, né, aí a mesma coordenação que cuida do portal da transparência na CGU, cuida também da transparência passiva no Poder Executivo Federal. Então, a gente acompanha os ministérios, como é que eles estão respondendo os pedidos de informação, se estão respondendo dentro do prazo, tudo isso continua, né? E, na verdade, o novo portal vai procurar até integrar essas duas situações. Porque o desejo, e onde a gente pretende chegar, é disponibilizar a informação de forma ativa até o máximo que a gente pode e já deixar ali fácil para o cidadão. Você quer saber mais? Pergunta aqui, para o Ministério, para um determinado convênio. Ele vai ter os pagamentos ali. Ele tem mais alguma dúvida? A partir do próprio portal, ele já vai conseguir entrar no ambiente do ESIC e já encaminhar a pergunta já cai direto para o Ministério. O novo portal pretende facilitar e até integrar essas duas vertentes da LAI. Para complementar, há
uma dúvida, um receio. Nós estamos formatando já a questão da transparência no âmbito do município e, no caso, da educação. E a gente escuta, porque a gente anunciou para os profissionais da educação, 4.800 profissionais, que estaríamos promovendo, né, trabalhando no sentido de dar publicidade, inclusive de salários. E aí apareceu o seguinte argumento, a seguinte preocupação: mas numa cidade pequena como a nossa, vão ver o meu salário, o meu provento, isso não pode suscitar assim um vizinho, uma pessoa que, vamos dizer assim, que seja, né, um incauto, que possa, a partir do meu salário, me oferecer algum risco. Então, aparece esse tipo de pergunta na CGU, que implicações isso pode ter, porque há essa dúvida da pessoa ficar vulnerável, né, a partir do momento que a cidade pequena ou maior, mas, né, começa a circular, né, salários, proventos, diferentemente no âmbito federal, né, mas apareceu esse tipo de preocupação. Nós estamos conversando e vamos efetivar para atender a legislação. Então, a minha pergunta é se já chegou para vocês esse tipo de demanda, esse tipo de preocupação com a integridade física dessa pessoa, desse grupo, enfim. Não, essa discussão existia, né? A gente viu surgir até em outras localidades onde começaram a disponibilizar, mas assim, a gente não viu acontecer nada demais. O que viu acontecer é de se descobrir, né? Pessoas estavam se recebendo indevidamente, acumulando cargo indevidamente, e aí isso, a transparência, a disponibilização disso, contribui para a própria administração para detectar esses casos e conseguir solucioná-los, né? Então, assim, é um véu que se tira, mas essa questão de segurança, sempre se falou, vamos descobrir, o salário do servidor público é público também, isso está no edital, tem que estar no edital, quando você solta para contratar, qual vai ser o salário. Então, já é conhecido, e assim, hoje, até hoje não trouxe nenhum problema, e é hoje a área mais acessada do portal de transparência. Tanto que eu perguntei aqui, a enquete aqui feita refletiu o controle que a gente tem dos acessos do conteúdo do portal. Então, assim, não traz problema, acho que traz solução e resguarda mais a administração quanto à atuação indevida de servidores. Então, por exemplo, a questão de quando excede o teto ou quando acumula indevidamente, o controle social pode ajudar a detectar o caso. Obrigado. Pois não? Boa tarde, Elber, trabalho na Caixa Econômica Federal, na área de inovação. Fábio, o projeto aí de reformulação, ele tem um fator forte aí no trabalho de desenvolvimento de TI, né? Sim. Mas é claro que você, na sua apresentação, também apresentou que tem o outro lado, né? Revisão de processos, né? De atuação. E aí eu queria focar minha pergunta dentro desse lado. Como é que vocês estão, lá na CGU, definindo a atuação das entidades federativas que participam com a disponibilização de dados no portal, a reformulação do papel deles para atender a essa demanda nova de apresentação dos dados no novo portal, né? Você comentou que vai ter uma área lá disponibilizada de fórum, né, onde as pessoas vão poder discutir, e como é que vai ser essa atuação, como é que vai acontecer essa moderação. Há um trabalho de revisão da linguagem para tornar ela mais próxima ao cidadão, mais compreensível. Como é que está sendo o papel de cada entidade federativa nesse sentido, para trazer uma comunicação, uma mensagem mais clara ao cidadão? No caso das outras entidades federativas, assim, elas não entram diretamente no processo, porque elas não são não há origem de dados, nem relacionados à aplicação dos recursos lá, mas o que a gente deve controlar e demonstrar é aquilo que é transferido, aquilo que é do governo, do Poder Executivo Federal, sai para os entes. Então, está previsto mesmo a disponibilização de painéis de localidades, né, de estados e de municípios, onde o cidadão possa extrair informação que faça sentido para ele, informação ali da localidade. Mesmo assim, a gente tem uma atuação com os outros entes, no sentido de estimular a transparência e estimular a regulamentação
e implementação da Lei de Acesso à Informação. A gente tem um programa específico para isso, a gente disponibiliza o código-fonte do ESIC, né, que controla todo esse processo. Então, assim, para o portal de transparência, o que a gente faz, no caso da gente idealiza também, é um benchmark, dá uma olhada também no que tem de melhor. E assim, o portal do Espírito Santo e o portal de Pernambuco são excelentes referências também. Então, tem algumas coisas ali que eles solucionaram, tem boas soluções que a gente pode trazer e incorporar dentro do nosso portal. Com relação ao ambiente de fórum, a parte de discussão também, isso a gente quer também, não quer criar também ambientes de concorrência. Então, e a gente vê que o Participa BR funciona muito bem. Então, a gente quer integrar, né, as soluções que já existem dentro do Poder Executivo Federal, ali dentro do portal. Okay? Fábio Cícero, Prefeitura São Sebastião do Paraíso. A gente tem visto que na esfera federal e estadual a transparência tem ocorrido de uma maneira mais eficaz do que nos municípios. O que a CGU pretende fazer para efetivar a transparência e incentivar de uma maneira mais prática os portais a nível municipal? Então, no primeiro momento, essa própria, daquilo que a gente possui de informação do município ou do estado, ou do município, disponibilizar dentro do próprio portal de transparência. Hoje a gente já tem isso, mas a gente quer avançar nisso. Então, tornar a localidade um agregador de informações. Não só, e de tudo que é possível, agregar por aquela localidade. Então, não só o convênio que vai para lá, mas os servidores federais que atuam lá, unidades federais são instaladas ali, servidores expulsos também, que são dali, empresas que receberam pagamentos que são dali. Então, assim, tornar dentro do próprio portal uma visualização maior, que dê uma compreensão melhor do município ali de aplicação de recurso público federal. Outra questão, outro avanço é por meio do, como a gente não tem esse poder coercitivo, né, com relação existe autonomia entre os entes, então a gente, no caso, para estimular e ampliar a transparência, a gente vai por meio da parceria. Não só disponibilizando modelo, mas também capacitação, orientação para os próprios servidores, para a equipe técnica que vai lidar com as questões de transparência. Então, a gente disponibiliza código-fonte do ESIC, capacitação sobre a Lei de Acesso à Informação e orientação para os servidores que vão atuar nessa área. Mais do que isso, a gente não consegue avançar mais também por conta da autonomia do município. Mas acho que o próprio... isso tá, aliás, tem uma outra questão que a gente está trabalhando também, isso tem a ver, pode entrar até no próprio portal atual, que é disponibilizar, porque com a Lei Complementar 131, já passou o prazo para todos os municípios implementarem seus portais, ele tinha que estar funcionando. E uma das penalidades para quem não implementar é deixar de receber a transferência voluntária, deixar de receber convênio. E sua avaliação de cada município normalmente cabe aos tribunais de contas, estaduais ou dos municípios, quando for o caso, de alguns estados, né? O que a gente está pretendendo colocar no portal da transparência é um cadastro parecido com o cadastro de empresas inidôneas e suspensas, porque ali no cadastro de empresas inidôneas e suspensas, uma empresa pode ser suspensa no município, no estado, e você não tinha um banco comum que dizia onde é que estava tudo isso. A gente criou e colocou no portal, e ali os outros entes começavam a compartilhar e colocavam ali. A criação de um banco como esse vai fazer com quê? Com que os ministérios que celebram convênios tenham onde consultar e vejam se o município está apto ou não a receber os convênios em função das obrigações que ele tem que cumprir com relação à transparência. Então, a gente está trabalhando nisso. Isso é uma forma também de induzir a transparência, você criar esse cadastro. Então, a gente vai vai unificar a informação e facilitar a consulta dos ministérios. Mais uma vez, doutor Fábio, muito obrigada. Receba das mãos do professor Wagner, secretário executivo adjunto do MEC. Uma lembrança por sua participação. Muito obrigada.